Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Por isso que o nome desse canal é Distorções Protestantes. A Igreja Católica e a Bíblia. Professor Leandro Quadro responde, né? Antes de existir, sonhar a revolta de Martinho Lutero, já tinha uma igreja. Já tinha a escritura. A Igreja Protestante vem em 16 séculos de atrás, em 1700. Já tinha igreja, já tinha Bíblia, já tinha tradição. A quem foi confiada a verdade? Catecismo 77, ao magistério. O sucessor dos apóstolos, que são os bispos, e etc. Será que realmente a Bíblia foi preservada graças à Igreja Católica? Este é o assunto de hoje. Recebemos no Facebook um comentário respeitoso de um irmão católico chamado Wagner. De novo? E entre outras coisas que ele afirmou, ele disse que hoje os protestantes têm a Bíblia graças à Igreja Católica que a preservou. Antes de responder a isso, eu só queria dar uma informação de que temos um artigo em que eu respondo essa alegação entre outras. Então, você pode ver no link abaixo, onde você poderá acessar esse artigo para lê-lo, compartilhar com as pessoas, compartilhá-lo com nossos irmãos católicos. Mas voltemos à questão. Será que a Bíblia realmente foi preservada graças à Igreja Católica? Nós reconhecemos que foram monges católicos que copiaram, preservaram textos bíblicos. Parabéns, pastor. Monges católicos que preservaram a Bíblia. Quem são esses monges católicos? São sucessores dos apóstolos, são os bispos, presbíteros, etc, etc. São Jerônimo, 300, amante do Papa São Damas, 382, se eu não me engano. Mas vamos lá, ele vai falar que esses monges ficavam clausulados lá num deserto que era distante da igreja, que não tinha nenhuma comunhão com a igreja, etc. Olha só, olha a mentira. Porém, a história não é bem assim como é contada aos nossos irmãos católicos. Esses monges, eles viveram na clausura do deserto, especialmente no Egito. E eles nada tinham a ver com a igreja. Para você ter uma ideia, o Vaticano nem opinava sobre as regras que existiam nesses monastérios. Os monges tinham suas próprias regras. Eles não tinham contato com a Igreja Católica Romana e muito menos com o Vaticano, porque eles se afastaram. Vamos dar um pause aqui? É uma lavagem cerebral. Como os monges eram católicos, mas não tinham em comunhão com o magistério? Os monges tinham acesso à Bíblia, mas o magistério não tinha acesso à Bíblia. Esses monges ficavam clausulados ali no deserto, no Egito, que não tinham comunhão nenhum com o magistério, professor. Me mostra a fonte, etc. Que interessante. O Velho Testamento sabemos de onde vem. E o Novo Testamento? A pregação oral dos apóstolos. Quem declara, quem escreveu o evangelista São Marcos, São Lucas, São Mateus? A igreja. Por quê? Então esses monges ele era protestante, porque eles não estavam em comunhão com a igreja universal. Como os monges têm acesso à escritura e o magistério não tem acesso? Se a escritura vem do magistério, vem da tradição, vem da pregação oral dos apóstolos. Como diz a Patrícia, Eusébio Cesareia, conta um pouco da história eclesiástica. Ali você vai ver Pedro pregando a palavra ali em Roma, seu discípulo, seu filho na fé, São Marcos, ia escrevendo a pregação oral de São Pedro. Por ação do Espírito Santo. São Pedro pregando por unção do Espírito Santo, São Marcos escrevendo por inspiração do Espírito Santo. Que interessante. A loucura e visão desses doutores
Dá um pause aqui. Olha só, vamos entender um pouco. É um resumo aqui, que eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Ó. Ao longo da história, no século IV, várias correções de pensamentos católicos tentavam montar um cânon seria católico. Era para montar o Novo Testamento. Existiam grupos que acreditavam que não era para colocar nada, já outro queria colocar muitas coisas. Como a igreja não tinha batido o martelo no cânon, as pessoas foram traduzindo esse livro separadamente por latim. E esses livros nós chamamos de Vertus Latinas. Eles não é um livro compilado, mas é uma compilação de vários livros soltos que, olha só, viria a compor a Bíblia que a gente tem hoje. Isso vai acontecer no ano 382, professor Leandro Quadro. No Concílio de Roma, tá, através da mão do Papa São Damas I, muito antes do Concílio de Trento. Esse concílio já é fechado. Quais são os livros da Bíblia, incluindo também os 7 livros deuterocanônicos. Deste todo sempre, a igreja utilizou a Septuaginta, porque a igreja não segue o cânon judaico. Olha só, em 382. Então aqueles monges são protestantes, são iguais a vocês. Cara, eu fiz esse estudo aqui, pô, que a gente tem que conhecer um pouco isso também, porque ele, mas a Bíblia é católica, a Bíblia... Martim Lutero, ele fez a cagada, ele tirou 7 livros. Se revoltou contra a igreja e mutilou a escritura. E para esses protestantes é um grande reformador. Claro, vocês são cocô igual ele, renegando o magistério. Olha só, é simples entender. A igreja segue a tradição dos apóstolos. Para nós, católicos, não importa se os judeus usavam Atanáquio ou importante, para nós, meu querido, é saber qual tradução os apóstolos usavam. É isso que a igreja acredita. E a igreja compilou, organizou São Jerônimo. Quem é São Jerônimo? Membro da igreja. Quem é São Damas? Pastor universal. Bateu o martelo. Depois do concílio, o Papa Damas chamou São Jerônimo para revisar Vertus Latinas e compilar todos os 72 livros pro latim, Vulgata e o latim, que toda pessoa pode entender. Essa de edição latina, Vulgata, a gente chama de Vulgata Latina. É simples, pô. Os protestantes tirou 7. O que nós interessa é qual os apóstolos usavam. Os 7. Menos 20 anos depois, Concílio de Hipone e Cartago reforma o cano bíblico. Inclusive, o Concílio de Cartago diz o seguinte, que na igreja não se leia sobre o nome de escritura divina, a não ser os escritos canônicos, e citas depois deles os 72 livros, incluindo os deuterocanônicos. A igreja refere a esses livros de Sagrada Escritura. Eles fazem parte da palavra de Deus. Então, olha só, uma aulinha básica para o professor, para nós, é inspirado.
Se tirou os 7 livros, é amputado. Amputado. Os apóstolos usavam de acordo com que nós usamos. Que interessante, que lindo, que maravilhoso. A igreja segue de acordo com os apóstolos seguem. Ah, mas a igreja protestante tirou 7. Amém, meu irmão. Fica com a sua igreja protestante, fundo de quintal. Nós ficamos com a fé dos apóstolos, com a pregação dos apóstolos, com a Bíblia os apóstolos usavam. Simples entender isso. A escritura compilada e organizada pela igreja e batido o martelo, toda a escritura é inspirada de acordo com o texto bíblico, segundo Timóteo. Olha só. Para finalizar o vídeo, segundo Timóteo 3:16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça. Olha só. Não tinha o Novo Testamento ainda. Paulo está citando o Velho Testamento. Toda a escritura é inspirada. A escritura protestante não é inspirada por Deus, porque é uma Bíblia amputada que não vem do magistério. Seus autores são protestantes, João Ferreira de Almeida, com a intenção de uso pessoal. Amputar a escritura para fazer suas doutrinas, indo contra o magistério. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Essa é simples para você entender. Essa rincha para Deus, os caras tenta, como o Lucas Bonzoli estava tentando ali refutar o diácono lá. E o diácono mostrou para ele. Quando São Jerônimo começou a compilar, no começo, esses 7 livros, ele não concordava. Mas no final de sua vida ele falou que toda a escritura é inspirada. Exclusivo os 7 livros. É simples entender isso. Porque nós somos guiados pelo magistério. Salve Maria.